Olá, muito prazer. Eu sou o professor Renato Guimarães Ferreira e vou conversar com vocês aqui hoje sobre tendências na área de recursos humanos, na área de gestão de pessoas, para ser mais específico. E é importante, talvez, para que a gente possa começar essa conversa, que eu me apresente, até mesmo por uma razão muito clara para mim, que diz respeito ao seguinte: todos nós, quando falamos, na verdade, falamos a partir de uma determinada posição. O que significa isso? Aquilo que eu vou dizer aqui hoje, ele reflete a minha história. Ele reflete o caminho que eu percorri, as coisas que eu fiz, as experiências que eu tive, as leituras que eu tive a oportunidade de fazer. E, portanto, há um processo de escolha. Isso é provável que um outro professor que estivesse aqui talvez escolhesse outros temas, outros desafios, mas o que me parece importante aqui é que a gente reconheça um pouco os filtros que fazem com que eu tenha escolhido também esses temas para trabalhar com vocês aqui. Esses filtros talvez possam ser melhor localizados se eu disser um pouquinho a respeito da minha trajetória profissional. Eu sou hoje um professor de administração. Tenho uma formação em administração de empresas, área na qual eu fiz não apenas a graduação, mas também mestrado, doutorado, sempre na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Eu tive um primeiro período na minha trajetória profissional em que eu me dediquei fundamentalmente às empresas. Eu trabalhei sempre na área de recursos humanos, parte no Brasil, parte no exterior, para só depois me dedicar de uma maneira mais aprofundada, mais sistemática, ao estudo de gestão de pessoas, e nos últimos 10 anos é a isso que eu tenho me dedicado. Eu continuo tendo uma atividade que mescla a parte acadêmica com a parte particularmente de consultoria, e eu espero, a partir dessa experiência, poder trazer coisas para vocês, ou elementos que possam permitir uma reflexão acentuada sobre o que é que vem ocorrendo na nossa sociedade em termos de gestão de pessoas, qual é a dinâmica, alguns dos grandes desafios que se colocam para a área neste momento. Bom, e o que eu tenho feito ultimamente é uma mescla entre atividade acadêmica como professor em diversos programas, graduação, pós-graduação, MBA, e também uma atividade bastante intensa na área de consultoria. Eu espero com isso, portanto, trazer elementos para vocês aqui que sejam ricos, que sejam estimulantes, para que a gente possa pensar junto a respeito dos grandes desafios que se colocam para essa área. A minha apresentação aqui hoje, aquilo que eu pretendo abordar com vocês, ela está centrada em dois elementos, ou há dois tópicos principais que eu gostaria de trabalhar com vocês. É muito difícil falar de qualquer tema emergente ou de qualquer desafio que esteja sendo colocado para qualquer uma das áreas da administração, sem que a gente faça uma leitura de cenário, ou seja, um entendimento de o que é que está acontecendo de uma maneira geral no cenário organizacional, no ambiente organizacional, para que a gente entenda o que é que isso impacta e de que forma isso impacta no universo da administração e no dia de hoje, particularmente no campo de gestão de pessoas. Primeiro passo, portanto, gostaria de trabalhar com vocês justamente essa ideia de a grande mudança que a gente percebe, que a gente verifica no ambiente organizacional. Para fins didáticos, e me parece que isso seria útil, seria interessante trabalhar essa grande mudança criando dois polos, que nos permitam talvez pensar um pouco sobre essa transformação das organizações e entender de que forma elas foram se transformando ao longo do tempo, mas imaginando aqui duas extremidades de um processo que faz com que a gente tenha organizações dos mais diferentes tipos, dos mais diferentes modelos, mas talvez esses dois polos nos permitam entender melhor o que é que significa essa transformação. Eu diria que no começo do século XX, grande parte daquilo que se produziu na teoria geral da administração, na teoria das organizações, ela tinha como um modelo mental, ela tinha como uma analogia, essa ideia de que as organizações deviam ser organizadas como máquinas. Ou seja, o que eu tenho aqui é que um conjunto de procedimentos, de práticas de gestão de pessoas,
totalmente centradas na ideia de que as pessoas deveriam ser praticamente elementos deste grande maquinário e deveriam, portanto, trabalhar harmonicamente para o atingimento de um conjunto de resultados determinados pela organização. Esse modelo foi tremendamente bem sucedido, levando-se em consideração os resultados das organizações. É um modelo que teve, no campo da administração, teóricos como Taylor, Fayol, e que criaram verdadeiras escolas com grande impacto até hoje. O que acontece com este tipo de organização? Quais são algumas das características nucleares deste tipo de organização? Eu vou apontar algumas dessas características, mas peço sempre a vocês que tenham como pano de fundo a ideia de pensar de que maneira a gestão de pessoas dava sustentação a esses modelos. Esses modelos, eles refletem formas de divisão e organização do trabalho e, naturalmente, eles têm a sustentação de determinados modelos de gestão de pessoas. Algumas características nucleares desse tipo de configuração tradicional podem ser traduzidas da seguinte forma. Em primeiro lugar, uma característica essencial e importante desse tipo de organização é que são organizações fundamentalmente voltadas para dentro. São organizações que, em primeiro lugar, definiam o que é que elas tinham para vender, produziam aquilo que elas desejavam, portanto, vender, e depois saíam em busca dos seus compradores. Ou seja, é uma lógica sempre que é uma lógica de dentro para fora. Caracteristicamente, elas eram organizações também em que, para garantia de uma maior produtividade, havia uma grande divisão de responsabilidades, de interesses, criando situações em que cada um era responsável por uma etapa muito específica do trabalho. E do ponto de vista de estrutura organizacional, eu tinha uma grande departamentalização. Departamentos em que havia uma divisão muito sólida, muito rígida entre as diversas áreas e onde havia um privilegiamento das relações verticais. O que era fundamental numa organização como essa era saber lidar com chefes e subordinados. Além disso, havia todo um processo que era um processo calcado na ideia de contribuição dos indivíduos. Eu estou certo de que muitos de vocês se lembram de uma cena muito bonita, muito interessante, de um filme chamado Tempos Modernos, com Charles Chaplin, em que eu tinha, na verdade, um operário, que era um operário que fazia mecanicamente um tipo de atividade, repetitivamente, e ao sair do trabalho, ele inclusive não conseguia parar com aqueles movimentos, que eram movimentos típicos que ele fazia durante todo o dia no seu trabalho. Durante todo o dia, ele utilizando determinado conjunto de ferramentas, apertava determinadas arruelas e ao sair dali, havia uma continuidade desses movimentos. Era uma crítica a este modelo, num momento tanto em que ele ainda estava em seu auge, mas já reveladora de uma série de coisas que depois a gente vai analisar em termos de desdobramentos e de transformações desses modelos organizacionais. Havia ainda uma caracterização deste modelo em que as questões técnicas se sobrepunham às questões humanas ou sociais, em que eu tinha um fluxo muito limitado de informações. Há um dado interessante em que disse que uma vez o próprio Henry Ford, que era um adepto desse tipo de modelagem organizacional, disse o seguinte: olha, em qualquer departamento eu tenho que ficar atento àquilo que eu preciso fazer e não àquilo que outro departamento está fazendo. Se eu tenho dúvidas a respeito da atividade de outro departamento, a minha responsabilidade é perguntar ao departamento de planejamento que me dirá, portanto, qual é o procedimento adequado. Vejam que há toda uma estrutura que é uma estrutura voltada para a regularidade, para fazer sempre o mesmo, para fazer repetitivamente o mesmo movimento, buscando com isso ganho de produtividade. Além disso, algumas outras características importantes é que eu tinha estruturas, processos e uma cultura organizacional totalmente voltadas para a ideia de obediência. Ou seja, eram culturas controladoras,
que se espraiavam dentro de projetos organizacionais que eram, ou tendiam pelo menos a ser, muito mais estáticos, não estavam voltados para a mudança contínua. Toda e qualquer necessidade que eu tinha de reprojetar, ela era centrada ou focada nos níveis superiores da organização. Todo o restante da organização deveria simplesmente obedecer, fazer aquilo que estava determinado pelos procedimentos padrão, aquilo que estava determinado pelos níveis superiores. E, naturalmente, eu tinha aqui um conjunto de práticas de administração de recursos humanos muito controladoras e restritivas. Eu tenho certeza que vocês já viram, se não organizações inteiras assim, mas pelo menos determinados departamentos ou determinados momentos em que as organizações correspondiam a este conjunto de características. O que tem acontecido, no entanto, é que esse modelo tem sido chacoalhado de uma maneira muito intensa, muito forte. Certamente vocês já têm um pouco em suas mentes uma ideia a respeito de o que é que está pressionando isso, o que é que está provocando esta grande mudança, essa grande transformação das organizações. Eu assinalei aqui, para que a gente possa analisar, um conjunto de fontes de pressão. E me parece que seria interessante entendê-las, ainda que sucintamente, para que a gente possa avançar no nosso raciocínio aqui. Em primeiro lugar, eu acho que é nítido e claro para todos nós que há um intenso processo de globalização, ou uma intensificação do processo de globalização. Nós vivemos num mundo cada vez mais integrado e onde há uma concorrência que se acirra em função deste processo, que é um processo em que fronteiras são derrubadas, em que novos produtos são criados e há uma concorrência, portanto, acentuada, que ocorre em nível mundial. Eu tenho uma outra força que é tremendamente importante e que diz respeito justamente a essa rápida difusão de novas tecnologias. Pergunto a vocês, talvez aqueles que já tenham um pouco mais de experiência na vida, o que vocês fizeram com seus discos de vinil? Pergunto ainda para alguns outros, o que vocês fizeram com suas fitas cassete? O que vocês vão fazer com suas fitas de VHS? Continuamente a gente percebe que há novas tecnologias que fazem com que algumas coisas que foram absolutamente nucleares na nossa vida tenham se tornado obsoletas. E isso naturalmente acontece também no ambiente das organizações. Novas tecnologias, elas viabilizam de uma forma muito intensa o desenho de organizações diferenciadas. Elas criam novas possibilidades e isso faz com que muito daquilo que a gente analisou a respeito das configurações tradicionais também pouco a pouco venha caindo por terra. Há um terceiro elemento aqui que é um elemento importante de ser considerado como uma pressão a chacoalhar essas organizações, mas que diz respeito a esse aumento das expectativas de todos aqueles que têm algum tipo de interesse sobre a organização. Acredito que todos nós sentimos que nossos chefes exigem mais da gente no nosso dia a dia, mas não são só eles. Os nossos subordinados também exigem mais de nós. Os nossos pares exigem mais de nós, os nossos fornecedores exigem mais de nós e, naturalmente, os nossos clientes exigem mais de nós. E isso tem criado, portanto, a necessidade de organizações muito diferentes daquelas em que a lógica era uma lógica de dentro para fora. Eu produzo e depois encontro quem compre. Por quê? Porque o cliente tem mais poder em sua mão. Há uma transição de poder da organização para as mãos do cliente, provocando modificações nas organizações e, em consequência disso, modificações nos modelos de gestão de pessoas. Ainda algumas forças para que a gente possa fechar esse quadro, nós estamos todos com pressa. Há um processo de aceleração que estamos todos sujeitos. Isso não é propriamente novo. Recentemente eu encontrei uma música da década de 70, do grande compositor Paulinho da Viola, vocês devem se lembrar da música, em que ele fazia menção, ele chamava a atenção para um diálogo que se estabelecia entre duas pessoas que se encontravam diante de um sinal fechado. E uma perguntava, olá, como vai? A outra respondia, eu vou bem, e você, tudo bem?
E nesse diálogo a gente percebia que havia uma pressa, uma parada, algo que acontecia de uma maneira absolutamente rápida, porque rapidamente ou logo em seguida o fluxo das pessoas retomaria e, portanto, elas teriam que abandonar aquela discussão ou aquela conversa. Isso é muito revelador de uma nova mentalidade, de um novo momento, em que realmente há um processo de aceleração do tempo. Eu ainda tenho aqui, para que a gente possa fechar, 2 tópicos que me parecem importantes. Uma maior complexidade das configurações organizacionais e 2, a ideia de que vivemos em uma economia que é uma economia em que o conhecimento passou a ser o bem mais importante a movimentar toda essa engrenagem ou todo esse espaço. Retomando essa questão da maior complexidade, é curioso, quando eu entro hoje em uma organização, muitas vezes eu percebo que o segurança pertence a uma organização, a recepcionista pertence a outra. Vem a mulher trazer um café, eu percebo que ela também pertence ainda a uma outra organização. Ou seja, na maior parte das vezes, quando nós entramos em uma organização e temos algum contato, algum relacionamento com elas, o que a gente percebe é que há toda uma rede que dá sustentação a esse tipo de organização, e é uma rede complexa, diferenciada, com pessoas com diferentes tipos de vínculos. E é nesse contexto, portanto, em que há uma enorme pressão vinda das mais diversas áreas, que a gente sente que essas organizações tradicionais estão passando por uma transformação muito grande. Isso a gente sente na pele, a gente sente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O que a gente pode caracterizar? Para cada uma daquelas características que eu havia citado no primeiro momento, como características das organizações, das configurações tradicionais, nós podemos fazer um contraponto que nos permite iluminar essa profunda transformação que a gente tem vivido. No primeiro momento em que eu chamava a atenção que havia um projeto que era um projeto voltado para o interior, o que eu tenho como característica aqui nessas configurações emergentes é que eu tenho projetos que são agora cada vez mais voltados para o cliente e para o ambiente. É uma ideia interessante porque se naquele primeiro momento nós tínhamos como uma imagem, a imagem de uma máquina, nesse segundo momento eu diria que a imagem que se sobrepõe, a imagem mais que encontramos com maior frequência, é uma imagem de um ser vivo. Ou seja, um ser vivo que reage, um ser vivo que está em contínua interação com o seu meio ambiente e, portanto, há toda uma valorização deste olhar que é um olhar lançado para fora, que é este olhar que é voltado para o cliente e o ambiente. Se naquele momento eu dizia que havia uma valorização das relações verticais, nesse momento há uma profunda valorização das relações horizontais. E o que significa isso? Não é mais suficiente que eu saiba apenas lidar com chefes e subordinados. É cada vez mais importante que eu aprenda e que eu desenvolva a minha capacidade de negociar com meus pares. Até mesmo porque numa organização neste formato, eu tenho um conjunto muito maior de pares. Pessoas que muitas vezes nem sequer da mesma organização são e com as quais eu tenho que garantir um bom relacionamento que me permita, de alguma forma, criar mecanismos de obtenção de resultados. Essas unidades fracionadas, muito divididas, departamentos rigidamente separados, puxa vida, tudo isso de alguma maneira vem sendo questionado, continua a ser questionado. Fico imaginando como são os escritórios de cada um de vocês, porque ali a gente percebe muito dessa transformação. Houve uma verdadeira derrubada de paredes de alvenaria e um estabelecimento de um padrão, que é um padrão em que eu tenho grandes escritórios e em que as pessoas trabalham em estações de trabalho divididas por pequenas divisórias. Ou seja, isso é um reflexo, talvez uma sinalização, desse ambiente em que eu tenho uma menor divisão entre departamentos e uma maior troca e negociação contínua entre as pessoas que estão envolvidas na organização.
Eu insisto em um ponto que já havia levantado anteriormente. Em cada um desses elementos há um desafio de RH. Em cada um desses elementos há um desafio de dizer o seguinte: o que é que o Departamento de Recursos Humanos pode fazer e o que é que os gestores de pessoas na organização como um todo podem fazer para viabilizar essas profundas transformações que têm ocorrido nas organizações. Ainda alguns elementos que são importantes com relação a isso. Fala-se cada vez mais em trabalhadores que são multifuncionais, que têm uma visão não apenas daquela pequena atividade, como a atividade do Carlitos no filme do Charlie Chaplin, mas um trabalhador que, além da sua atividade, tem uma visão sistêmica, ou seja, das relações da sua atividade com outras atividades dentro da organização. Trabalha-se cada vez mais com o conceito de equipe. Entende-se que as pessoas, elas lidam e estão interagindo e criam modelos de interação social que se sobrepõem ou modificam de forma intensa os sistemas técnicos, e há um volume absurdo de informação circulando pela organização. Ou seja, a informação se torna mais fluida, chegando até em alguns momentos a gerar um pouco da ansiedade da informação. Quando eu tenho tanta informação, que eu começo, na verdade, a vivenciar um problema muito curioso, porque ele é muito distinto de um tipo de problema que acontecia até recentemente na maior parte das nossas organizações. Em muitos casos, o que acontecia era o seguinte: nós tínhamos dificuldade em tomar uma decisão porque nos faltava informações. Hoje, nós temos encontrado com uma frequência cada vez maior a ideia de que nós acabamos, muitas vezes, tendo dificuldade em tomar determinadas decisões porque há um excesso de informação. Eu tenho tanta informação que eu não sei mais o que fazer com isso. Eu preciso criar filtros para que essas informações possam ser, de alguma maneira, ricas, úteis, consistentes com aquilo que é necessário ser feito. Entre outras transformações, para que a gente possa fechar este capítulo, eu diria que nós temos cada vez mais uma preocupação em criar não obediência, mas o comprometimento, potencializando a contribuição das pessoas que estão dentro da organização. Se eu tinha, num primeiro momento, um projeto estático, durável, de uma organização que era uma organização que mudava com muita dificuldade, cada vez mais busca-se hoje uma organização em que eu tenho um projeto dinâmico, voltado para a mudança contínua, que pode ser continuamente renovado em função das demandas que se fazem presentes no nosso dia a dia como gestores. A responsabilidade por reprojetar essas organizações sai da mão da cúpula e é, de certa forma, mais distribuída entre os gestores da organização. E, naturalmente, gente, a área de recursos humanos passa por uma profunda transformação. Eu tenho cada vez mais práticas que buscam a criação de contextos que permitam o alto desempenho, a criatividade, a imaginação, práticas que têm como uma orientação básica a questão da gestão do conhecimento, da gestão da aprendizagem, criando todo um conjunto, portanto, de desafios, que são desafios diferenciados. Bom, e aqui a gente chega, tendo feito este pano de fundo da transformação, que é a transformação que observamos nas nossas organizações, nós chegamos num elemento que é um elemento fundamental para que a gente dê continuidade às coisas que queremos tratar nesse encontro de hoje. A ideia é o seguinte: tem um enorme desafio por trás desta transição, dessa transformação. O que acontece? Vejam como há um paradoxo aqui a ser administrado. O que acontece é o seguinte: para que essas organizações emergentes possam funcionar, a gente percebe que há uma necessidade profunda de que a gente tenha pessoas muito vinculadas à organização, profundamente comprometidas com a organização. Ou seja, pessoas que estejam motivadas, alinhadas com o objetivo estratégico, comprometidas de fato com aquilo que estão apresentando para a organização. Ou seja, eu tenho a necessidade de pessoas fortemente vinculadas à organização. Bom, e aí é que chega o nosso grande paradoxo. Vamos pensar sinceramente a respeito disso.
como está o seu vínculo com a sua organização? Como é que você avalia isso? Ele foi sendo modificado ao longo do tempo? Há características diferentes hoje no vínculo que você tem com a organização e o vínculo que seus pais tinham com a organização, o que você mesmo tinha alguns anos atrás com a organização na qual você trabalha? O que acontece é o seguinte, vejam que eu tenho aqui uma necessidade de um vínculo forte, mas, no entanto, o que percebemos é que há uma enorme pressão sobre este vínculo. Este vínculo está sofrendo a pressão de um conjunto de elementos que tem caracterizado a nossa vida e o nosso contato dentro das organizações e com ela. O que nós temos aqui? O que é que tem contribuído para que este vínculo seja pressionado de uma maneira intensa? Em primeiro lugar, há uma coisa que é importante aqui e que acredito que muitos de nós sintamos no nosso dia a dia, que é aquilo que eu tenho chamado de uma desestruturação espacial e temporal do trabalho. Nós trabalhamos em lugares diferentes do escritório, muitas vezes trabalhamos em casa, trabalhamos fora do horário, limpamos nossa caixa de correio no sábado de manhã. Há todo um conjunto de características que fazem com que o trabalho deixe de ser visto como um trabalho das 8 às 5 da tarde. Além disso, eu tenho ainda uma multiplicação de tipos de contratos, o que também faz com que eu tenha vínculos de natureza muito diferenciada. Eu tenho temporários, eu tenho terceirizados, eu tenho seletistas, eu tenho um conjunto muito amplo de possibilidades de contratação das pessoas. E há uma tendência crescente, verificada no mundo inteiro, que é uma tendência ao trabalho temporário e contingente, ou seja, dependente da necessidade da organização. Isso cria todo um conjunto de elementos que fazem com que a gente perceba que há um conjunto de trabalhadores fortemente vinculados no núcleo das organizações, mas há toda uma periferia de trabalhadores que são contratados, de certa forma, de acordo com a necessidade, de acordo com o projeto, e este número de trabalhadores em contratações dessa natureza tem aumentado ao longo do tempo. E, finalmente, há um elemento que é um elemento muito curioso e que tem sido muito estudado em diversos campos da nossa vida social e que diz respeito a uma característica muito curiosa da nossa sociedade. Há aparentemente o que alguns autores têm chamado de uma retomada do nomadismo. Puxa vida, estamos voltando a ser nômades. O que significa isso? Tem-se percebido em diversos campos que as pessoas se movimentam com maior facilidade. No campo específico do trabalho, o que se verifica, na verdade, é que hoje o número de empregadores médio que uma pessoa tem ao longo de sua vida profissional tem aumentado. O tempo médio que uma determinada pessoa permanece dentro de uma única organização tem diminuído. As pessoas transitam mais entre organizações. Há um trabalho, uma pesquisa feita recentemente nos Estados Unidos que aponta para o seguinte fato. Hoje, uma pessoa, ao sair de uma universidade, ela tem diante de si a perspectiva de mudar 11 vezes de emprego, fazendo 3 mudanças radicais de orientação de carreira. Naturalmente, gente, isso não exclui a possibilidade de que a gente tenha um conjunto grande de pessoas trabalhando dentro de uma única organização durante toda a sua vida. Mas esse deixa de ser o grupo hegemônico. Eu tenho hoje todo um trânsito, que é um trânsito que se intensifica de pessoas entre organizações. Agora, eu acho que fica claro para vocês aí que eu tenho um paradoxo a ser administrado mesmo, que diz respeito justamente a isso. Por um lado, eu disse que aquelas organizações, para que elas possam funcionar, elas precisam de um grupo de pessoas fortemente vinculadas. E aí, diante desses elementos que eu estou apresentando, eu pergunto para vocês, é isso que nós estamos obtendo? Se não é, o que é que a gente pode fazer para, de alguma maneira, reconstruir o vínculo? O que é que nós podemos fazer, ou que tipo de cola organizacional a gente pode usar para unir novamente essas pessoas, colocando-as todos no mesmo barco?
Vocês vejam que há aqui uma questão, é que por um lado as organizações precisando de pessoas cada vez mais vinculadas, mas um conjunto de forças que aparentemente fazem com que este vínculo seja cada vez menos sólido. E é justamente nesse contexto que surge aí para mim aquele que tem sido considerado um desafio nuclear da gestão contemporânea. Ou seja, o que fazer diante disso? Diante disso, aparentemente, há uma resposta possível, que é uma resposta interessante, rica de possibilidades, e que diz respeito ao seguinte: nós precisamos cada vez mais de líderes dentro das organizações. A liderança institucional é uma forma de se criar essa cola, de se refazer de alguma maneira este vínculo entre organizações e seus colaboradores de uma forma intensa, rica, gerando justamente aquilo que a gente considera que é fundamental para mover as organizações emergentes em termos de motivação, alinhamento e comprometimento. É esse daqui aquilo que eu estou chamando como o primeiro desafio. Ou seja, eu tenho um desafio de liderança. O que significa isso? Eu vou precisar, de alguma maneira, desenvolver liderança de uma maneira intensa, forte, e isso é algo que é interessante a gente chamar a atenção, que diz respeito a um posicionamento que eu digo o seguinte: olha, o tema de liderança, ele não é um tema propriamente novo no ambiente das organizações, ele é um tema recorrente. Fala-se de liderança há muitos anos, há décadas que se fala de liderança. É um tema que vai e vem, e agora veio com uma força muito grande, porque é algo que se tornou, que tem se revelado absolutamente necessário para o funcionamento dessas organizações. Quando eu digo que ele não é propriamente novo, o que eu digo é que houve momentos em que este tema, de certa forma, refluiu, não se considerou como um tema nuclear, como um desafio de natureza tão importante, mas nesse momento nós temos hoje uma enorme pressão, um enorme desafio colocado, que é o desafio de desenvolvimento de novos líderes que possam justamente reconstituir estes vínculos, criando novos tipos de laços. E isso é o que eu apontaria como o primeiro desafio, eu destacaria como um tema emergente dentro das tendências de recursos humanos, porque tem se revelado um tema que atrai tanto a atenção de acadêmicos como de praticantes da administração contemporânea. A eles podem ser associados dois desafios, ou eu gostaria de associar dois desafios que considero também da mais absoluta importância. O primeiro deles diz respeito à atração e retenção de talentos, e o segundo diz respeito a um processo de internacionalização. Vamos ver por etapas, começando pela ideia de atração e retenção de talentos. Houve um determinado momento aqui atrás em que, entre as fontes de pressão para a transformação das organizações, eu chamei a atenção de vocês para a importância do conhecimento na sociedade que a gente está vivendo. Conhecimento é um elemento fundamental, um elemento importante, e cada vez mais é associado a uma vantagem competitiva das organizações. Puxa vida, isso me leva diretamente à necessidade de atrair e reter gente boa dentro da organização. Se eu coloco isso em um contexto em que as pessoas também estão circulando cada vez mais, eu começo a reconhecer que eu tenho um segundo desafio, que é derivado deste primeiro, mas que é um desafio enorme, que é falar o seguinte: o que eu posso fazer para atrair estes talentos para a organização e não perdê-los? Porque as pessoas entram na organização e, se são boas, elas são procuradas pelo mercado. O mercado vem tentar tirar. E o que eu posso fazer com relação a isso? De que maneira que eu posso lidar com relação a isso? Esse desafio foi abordado, foi estudado por uma empresa de consultoria de alta gestão chamada McKinsey, que certamente vocês conhecem, e eles trouxeram alguns dados que são dados muito interessantes a respeito desta guerra por talento. Eles pesquisaram um conjunto diversificado de organizações
e perceberam que há algumas práticas que parecem ser importantes para que as organizações possam aumentar a sua capacidade de atrair e reter essas pessoas dentro delas. 3 dessas práticas. A primeira delas, desenvolver uma proposta de valor diferenciada. Isso é algo que é algo interessante, importante, que cada organização hoje precisa pensar de uma maneira detida. Que é uma coisa de dizer o seguinte: por que é que alguém vai escolher trabalhar aqui e não acolá? O que é que diferencia a proposta desta organização e a proposta de outra organização? O que me levaria a optar por este empregador e não por outro? Eu que trabalho também com alunos de uma boa escola de administração, chamo muitas vezes a atenção para isso. Quer dizer o seguinte: fiquem atentos às propostas de valor que são feitas para vocês. O que essa organização está te sinalizando como perspectiva em termos de aprendizagem, de carreira, de enriquecimento pessoal? Isso é algo que é fundamental nesse exercício de pensarmos, portanto, de que maneira que as organizações se preparam para lidar com o tópico, ou com o tema de atração e retenção de talentos. O que mais além disso? Segundo lugar, recrutar e selecionar com alto nível de comprometimento pessoas talentosas para a organização. O que significa isso? Eu tive recentemente um depoimento de um aluno de graduação que reflete muito bem o ponto que eu estou querendo chamar a atenção aqui. Um candidato a estágio. Ele está fazendo um processo seletivo para uma grande editora. Nessa editora, ele passou por um processo bastante rico e intenso de seleção, sendo que, na etapa final do processo seletivo, ele foi entrevistado por 3 diretores. Hoje, percebe-se que, na guerra por talentos, é necessário o envolvimento da organização inteira, do topo à base. Não é um trabalho apenas da área de recrutamento e seleção. Ele é um trabalho que é um trabalho importante e do qual todos nós fazemos parte naquela organização específica. A isso é que a gente chama de um recrutamento com alto comprometimento organizacional. Ou seja, ele não é delegado simplesmente a uma área específica, que operacionaliza o processo. Mas ele é, de certa forma, uma responsabilidade compartilhada por todos os gestores. E, finalmente, uma terceira medida, que me parece rica e importante analisar aqui, que é a ideia de desenvolver talentos agressivamente. E o que será que significa isso? Bom, vejam que nós fomos, na verdade, construindo aqui um conjunto de elementos que nos permitem entender e costurar esses diversos pontos. Houve um determinado momento aqui em que dissemos que as pessoas estão com pressa, as pessoas estão correndo, as pessoas querem fazer carreiras rápidas. Isso nem sempre é possível. Mas, de qualquer maneira, uma organização que quer atrair e reter gente boa, ela percebe que precisa ser agressiva assim, no desenvolvimento dos seus talentos. Como é que isso se materializa de uma maneira mais concreta? Que tipo de prática está contido na ideia de uma organização que desenvolve seus talentos agressivamente? Vejam que há um conjunto de pontos aqui que me parecem importantes e, em alguns casos, até mesmo polêmicos. De acordo com essa pesquisa da McKinsey, primeiro elemento que emergiu e que parece ser um ponto de fundamental importância é a ideia de colocar as pessoas em cargos ou projetos antes que elas estejam prontas para assumi-los. Olha que interessante. A ideia é que você possa, de alguma forma, lidar com essas pessoas de uma maneira que permita que elas assumam posições para as quais elas ainda não estão preparadas, mas naturalmente tendo para isso um apoio para que elas possam crescer, desenvolver e realizar o trabalho que se espera delas. Esse é um primeiro ponto, não é o único. Segundo lugar, que é um ponto fundamental, um ponto importante, desenvolver um bom sistema de feedback. Feedback é provavelmente a melhor ferramenta de desenvolvimento que nós temos disponível nas organizações. Há muitas organizações
que são muito ruins em dar feedback. O que é que isso significa para nós? Puxa vida, imagine vocês, por exemplo, que vocês fossem jogar boliche no final de semana e que ao lançar uma bola, logo depois que a bola ultrapassasse o meio da pista, caísse uma cortina, que era uma cortina pesada, de veludo, escura, que não te permitisse nem ver nem ouvir o que é que estava acontecendo com os pinos no fundo da pista. Puxa vida, é essa a sensação que a gente tem quando trabalha numa organização que não dá feedback. A gente não sabe se está fazendo um bom trabalho, não sabe se este trabalho atende ou não às expectativas da organização. Começamos a alimentar dúvidas e, em função desta ausência de uma orientação mais clara, deixamos muitas vezes também de modificar comportamentos e de desenvolver novas competências. É, portanto, uma prática importante dessas organizações que atraem e retêm gente boa, a prática continuada do feedback. Terceiro elemento que é importante nisso é que qualquer organização que tenha isso como propósito, eu quero ter gente boa trabalhando comigo e não quero perdê-los para o mercado, precisa continuamente ficar atenta. Quando perder alguém, é preciso entender e analisar. Por que eu perdi? Por que ele foi para a concorrência? Por que ele está nos deixando? O que é que está fazendo com que esta pessoa se movimente? Isso é fundamental para que eu possa agir em função das questões que estão sendo colocadas para mim, em função das coisas que estão sendo, de alguma maneira, trazidas à tona por esse tipo de ambiente. Essa talvez seja a prática mais polêmica dentre aquelas que foram identificadas pela McKinsey em seu estudo. O que eles dizem ali? Remover com cuidado e respeito as pessoas com desempenho continuamente abaixo do esperado. É um dado curioso isso, um dado interessante, mas o que eles chamam a atenção aqui é que a demissão é também parte desse arsenal que as organizações utilizam para atrair e reter gente boa. Gente boa gosta de trabalhar junto com gente boa. E o que acontece com isso é que, em muitos casos, as organizações, que são organizações que adotam práticas paternalistas, criam ambientes que não favorecem a retenção de pessoas altamente talentosas dentro das organizações. Vou colocar um outro aspecto referente a essa questão da demissão e colocando, portanto, com outra tonalidade, vamos dizer assim. O que eu quero chamar a atenção aqui é sobre a importância da diferenciação do desempenho. Quando nós temos uma pessoa que é uma pessoa que tem um bom desempenho e que trabalha ao lado de uma pessoa que tem um mau desempenho e nós não criamos nenhum tipo de diferenciação entre o desempenho das duas, o que acontece é que aquele que tem um bom desempenho não se sente estimulado a continuar com um bom desempenho e aquele que tem um mau desempenho também não se sente estimulado a modificar o seu comportamento para atingir um desempenho melhor. Isso acaba provocando, na maior parte dos casos, um verdadeiro vale da mediocridade, em que as pessoas, portanto, vão levando de acordo com aquilo que é minimamente necessário, o que é um desastre em termos de obtenção de resultados num ambiente altamente competitivo em que a gente está vivendo, em que há necessidade de pessoas comprometidas continuamente com alto desempenho. Quinta e última prática desse estudo, ela diz respeito a dois elementos que fazem parte cada vez mais do nosso vocabulário de gestão contemporânea, que certamente vocês já ouviram, talvez com outros nomes, mas que dizem respeito a este processo que é o processo de potencialização da aprendizagem das pessoas, a partir da identificação de pessoas dentro da organização que possam auxiliá-las como treinadores, como orientadores, como coaches, e esse é um nome técnico que tem sido dado, desta pessoa na obtenção de determinado tipo de resultado. Eu geralmente tenho feito uma distinção entre aquilo que se chama coach, que é, numa tradução literal, um treinador de pessoas para o desempenho em determinado tipo de atividade específica na qual ele está alocado no momento, e um mentor ou tutor,
que é uma pessoa que está mais voltada para o apoio à implementação de um projeto de carreira desta pessoa a médio e longo prazo. As duas atividades também são fundamentais dentro desta lógica, que é uma lógica de atração e retenção de talentos. Vejam que nós colocamos como primeiro desafio a importância de desenvolvimento de liderança. Isso é algo que é importante, relembrando, para que a gente possa refazer os vínculos entre pessoas, entre colaboradores de organização. Falamos aqui de atração e retenção de talentos, e eu queria agora passar para aquele que é o terceiro desafio, que no meu entendimento é um dos desafios nucleares do ambiente de gestão contemporânea e que diz respeito a essa questão da internacionalização. Puxa, isso é algo que tem mobilizado corações e mentes de uma forma muito intensa. Afinal de contas, a gente vive um momento que é um momento de intensificação deste processo de globalização e, portanto, toda a questão de internacionalização das organizações se torna absolutamente relevante. Como é que se lida com isso? Antes da gente avançar de como se lidar com isso, é importante talvez a gente imaginar quatro elementos que são quatro elementos importantes, ou quatro fatos que nos permitem entender a importância que esse tema passa a ocupar na discussão de gestão de pessoas hoje em dia. Primeiro fato importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte: há um aumento importante, significativo, do número e da importância de empresas internacionais, incluindo aquelas de porte, de pequeno ou médio porte, o que é um dado também interessante. Então, há um primeiro fato que explica essa demanda por internacionalização das práticas de gestão que é importante. Segundo fato, que é um fato importante, há um reconhecimento crescente de que o sucesso de uma empresa internacional depende fundamentalmente da qualidade e da forma como as pessoas são geridas e desenvolvidas dentro da organização. Ou seja, isso é um elemento que nos ajuda a entender também toda a importância que essa dimensão passa a ter dentro das organizações. Além disso, percebemos que há uma ampliação muito significativa daquele tipo de estrutura que é uma estrutura que nós chamamos de uma estrutura em rede. Essas estruturas, elas substituem as estruturas hierárquicas tradicionais e elas têm uma característica que é uma característica muito curiosa, em que eu crio uma verdadeira rede de relacionamentos com pessoas de diferentes pontos do globo com as quais eu interajo para a obtenção de resultados. Para que isso possa funcionar, percebe-se que há uma importância cada vez maior da construção de relacionamentos pessoais que deem sustentação a essas redes e para a criação de canais de comunicação horizontais. Tanto em um caso quanto em outro, há um papel importantíssimo da área de gestão de pessoas que dá sustentação a isso. Finalmente, há uma constatação. Percebe-se que há uma oferta insuficiente de gerentes internacionais. Isso não é uma questão só brasileira, mas é particularmente nítida no Brasil. Ou seja, há muitas organizações hoje que têm tido os seus esforços de expansão global constrangidos por não terem profissionais preparados para, de alguma maneira, fazer frente aos desafios que são colocados para ela. Isso acontece em todas as áreas. Profissionais que às vezes não têm o básico, que seria uma segunda língua. O inglês hoje é uma língua fundamental. Eu diria que hoje, em muitas das nossas organizações, uma terceira língua passa a ser exigida. O que se percebe é que há, em muitas organizações, a identificação de gestores que têm uma visão de mundo, que eu diria de uma forma forte, pesada, provinciana. Ou seja, que não tem a dedicação necessária para entender as implicações deste mundo globalizado, ou de toda essa interação no seu processo de gestão. Vocês vejam que isso traz à tona um enorme desafio para a área de gestão de pessoas, que diz respeito ao seguinte: o que fazer para lidar com isso? Como é que eu trabalho para lidar com esse conjunto de temas?
como é que eu vou encontrar e onde é que eu vou encontrar profissionais com este tipo de perfil? O que eu devo fazer para atrair profissionais com esse tipo de perfil e retê-los na organização? São os desafios, os temas que têm surgido com uma enorme força no nosso ambiente contemporâneo e que fazem, portanto, com que a área de recursos humanos enfrente hoje talvez um teste decisivo, que é justamente como é que ela pode efetivamente contribuir para as organizações com a contribuição dos seus gestores para superar esses desafios. O que eu gostaria de, a título de conclusão, chamar a atenção de vocês é que há uma inter-relação entre esses três elementos: liderança, atração e retenção de talentos e o processo de internacionalização. Os novos líderes certamente terão que ser mais internacionais. A existência de liderança dentro das organizações tem sido vista como um elemento que contribui para a atração e retenção de talentos. O fato de que uma organização permite ou cria possibilidades de carreiras internacionais tem sido também utilizado como um elemento que permite justamente essa ideia de criar oportunidades e atrair jovens talentosos que começam a enxergar nesta organização possibilidade de se preparar para este mundo que emerge desse conjunto de forças em atuação. Naturalmente, há um conjunto enorme de temas que permeiam o campo de gestão de pessoas hoje em dia que poderiam ser abordados na forma de desafios. Eles envolvem desde a questão de gestão do conhecimento até a questão de motivação mesmo destes grupos profissionais. Eu fiz uma opção de trabalhar com esses três temas e imagino que eles possam ser ricos para um começo de conversa, para que a gente possa, de alguma maneira, lidar com algumas das questões nucleares, mas sem a pretensão de ter esgotado o assunto. O que eu quero chamar a atenção com isso é para uma coisa que me parece fundamental hoje no campo também da administração e que diz respeito ao seguinte: do ponto de vista de aprendizagem, o que é importante não é simplesmente reproduzir aquilo que ouvimos, mas é apanhar aquilo que ouvimos e de alguma maneira processar isso de forma que ele possa ser útil. O conceito de competência, que é um conceito nuclear que permeia as atividades de gestão de pessoas hoje, é um conceito que diz respeito fundamentalmente à ideia de colocar o conhecimento em prática. De nada adianta você ter compreendido tudo o que eu disse aqui, captado tudo isso, talvez até gostado desse nosso encontro virtual, mas se você não fizer nada com aquilo que foi trabalhado aqui, é provável que isso também fique apenas como uma bolha, algo que será facilmente esquecido com a próxima chuva de verão. O que eu gostaria de sugerir a vocês é que realmente pegassem este material e pensassem o que é que disso daqui diz respeito à minha pessoa, à minha atividade profissional. O que é que isso tem a ver com a minha responsabilidade de desenvolvimento? Uma das características de gestão de pessoas hoje em dia é justamente o fato de que as pessoas são corresponsáveis pelo seu desenvolvimento. O desenvolvimento não é uma responsabilidade apenas da área de recursos humanos. O desenvolvimento das pessoas é uma responsabilidade compartilhada entre a área de recursos humanos, o gestor e cada um de nós. Ou seja, há todo um esforço aí que certamente vai depender muito de você. Eu agradeço a sua atenção. Obrigado. Professor, tratando de um tema como tendências em gestão de recursos humanos, o senhor colocou diversos cuidados que uma organização tem que ter, né? O Banco do Brasil enfrenta o desafio de ter, dentre as suas opções, diversas opções modernas em gestão de recursos humanos, restrito por um enfrentamento legal, aí, que é o fato de ser uma economia mista, onde há estabilidade de emprego e enfrenta isso de forma exemplar. Agora, de forma localizada,
Qual é o desafio do gestor, qual é o desafio das pessoas em fazer uma moderna gestão de recursos humanos nesse contexto? O desafio não é pequeno. Eu acho que todos nós temos consciência disso. Primeiro que mudar não é fácil. O processo de mudança, particularmente de mudança cultural, ou seja, uma mudança profunda em determinado conjunto de práticas, crenças, valores de uma organização, é muito difícil. Mas, de qualquer maneira, ele não é impossível e, mais do que isso, no ambiente no qual a gente está convivendo, ele passa a ser absolutamente necessário. O que nós precisamos, talvez, levar em consideração com relação a isso é que tipo de papel que cada um dos diferentes elementos dentro da organização tem nesse processo de transformação cultural, de profunda transformação cultural. O que eu diria é o seguinte: se nós identificássemos alguns atores nesse sistema, e a gente percebesse o seguinte: olha, eu tenho um departamento de RH, eu tenho os gestores, aqueles que têm subordinados, eu tenho os pares de uma determinada pessoa, eu tenho as próprias pessoas dentro deste sistema, que é um sistema que tende a uma certa estabilidade em função de um conjunto de regramento mais amplo, não é? O que eu diria é o seguinte: todos eles têm uma responsabilidade de natureza diferente, mas a mudança vai ser resultado das modificações que ocorrerem nesse sistema como um todo. A área de recursos humanos certamente terá de mudar, gestores terão que provavelmente utilizar de uma forma muito mais intensa a ferramenta de feedback, os pares terão uma contribuição muito importante a dar, também no sentido de dar feedback e apoiar o desempenho dessas pessoas no processo de transformação, e algo que me parece fundamental, que é o papel das próprias pessoas, de perceberem que mesmo que haja uma aparente estabilidade, essa estabilidade, ela de fato é aparente. Ou seja, o mundo que a gente está vivendo é um mundo de exigências crescentes, é um mundo de exigências cada vez maiores, em que as pessoas terão que provar, demonstrar de fato qual é a sua competência, o que é que elas podem agregar de resultados. Portanto, é fundamental não acomodar-se. Ou seja, é fundamental que as pessoas criem um compromisso, que é um compromisso, eu diria que até maior do que um compromisso com a organização, mas é um compromisso consigo mesmo. É um compromisso de continuamente buscar a superação, buscar fazer hoje um pouquinho melhor aquilo que eu fiz ontem.